Olá, mestres memoráveis, tudo na paz de Cristo? Olha só, hoje vamos falar sobre alguns pensamentos errados sobre o discipulado. Mas antes eu quero te convidar para curtir e compartilhar esse vídeo, para que você deixe aí nos comentários a sua opinião, a sua percepção, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso, importantíssimo e relevante sobre o discipulado. Além disso, estamos no Instagram, @Escola Bíblica Memorável, também estamos no facebook.com/Escola Bíblica Memorável, e este canal tem sido um sucesso para muitas pessoas. Todos os dias nós estamos ao vivo, de segunda a sexta-feira, 11h07. Jesus nos deixou a ordem para fazermos discípulos em todos os lugares. Acontece que muitas vezes nós não utilizamos as estratégias do Espírito Santo para alcançar essas pessoas. E muitas vezes mais atrapalhamos do que ajudamos os novos discípulos. O verdadeiro discipulado é aquele que nos conduz à sabedoria e ao conhecimento, que nos leva ao amadurecimento espiritual. E nós precisamos saber exatamente o que não fazer em um processo de discipulado, para que não caiamos na tentação de afastar, de prejudicar os discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Vejamos então alguns pensamentos errados sobre o discipulado, ou seja, o que não é discipulado. Primeiro, o discipulado não é um programa de igreja. A gente cai no erro, muitas vezes, de criar algumas lições, 10, 15, 20 lições, algumas pontuando exatamente o que o discípulo deve fazer e o que não deve fazer. Porém, esse tipo de programa não é de fato e verdadeiramente o discipulado. Por quê? Porque discipulado é um processo. Discipulado é vida, discipulado é comunhão, discipulado é convivência, discipulado é muito mais do que algumas lições pré-estabelecidas, preparadas para um grupo de pessoas. Discipulado não é um programa de igreja, e sim um processo diário de crescimento e amadurecimento espiritual. 2. Discipulado não é cumprir algumas regras. Muitos pastores, muitas igrejas, por estarem com o coração voltado ao programa, voltado a uma revista, voltado a algumas lições, têm a ideia, a intenção de fazer com que esses discípulos sigam algumas técnicas, propaguem algumas habilidades, conheçam algumas estratégias. Mas essas são algumas ferramentas e não o processo em si. Essas regras, requisitos, tudo isso pode facilitar na caminhada do discípulo, mas isso em si não é o discipulado. Repito, o discipulado é um processo que não está preocupado com regras nem requisitos. Isso faz parte da caminhada cristã. Porém, eu preciso caminhar ao lado do meu discípulo para que ele possa perceber Cristo Jesus na minha vida e esteja disposto também a imitar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 3. Discipulado não é ter controle total do seu discípulo. Eu não posso controlar a vida do meu discípulo como um todo. Saber o que ele vai fazer, o que ele comeu, por que ele foi para uma festa, por que ele não foi, que horas ele saiu para o trabalho, o que ele fez com a esposa, o que aconteceu com os filhos. Calma. Eu não preciso ter controle total sobre a vida do meu discípulo. Eu não preciso tentar controlar tudo o que ele faz. Não adianta eu querer controlar tudo a ponto de tirar a individualidade, a ponto de tirar o poder de decisão. Tudo que o meu discípulo vai fazer corre para os meus braços e me ajuda. A cor do carro que eu tenho que comprar é preto, é azul, é amarelo, vermelho. Ei, eu preciso comprar uma camisa, eu compro agora polo, calma. Aí são individualidades. Aí são situações que ele precisa decidir na vida dele. Eu não tenho que controlar tudo do meu discípulo. Até porque, quando eu olho para o meu exemplo, Jesus Cristo de Nazaré, eu percebo que ele não controlava a vida dos seus discípulos. Até que ele tinha esse poder. Ele poderia fazer isso, mas ele não controlava. Ele não dizia o que um podia fazer e o que o outro não podia. Ele sugeria, ele dava dicas, orientações, exortações. Judas traiu Jesus. Ele poderia ter evitado. Tomé desconfiou, duvidou de uma forma muito forte. E ele poderia ter mudado isso, mas ele não mexeu com a individualidade, com o poder de decisão, com a opção de escolha dos seus discípulos. Nós também não podemos tirar essa individualidade, essa capacidade que os nossos discípulos têm no seu dia a dia. Pedro vai falar que nós não devemos pastorear como que dominadores. Muito pelo contrário, precisamos da liberdade dentro dos ensinamentos da palavra de Deus a todos os nossos discípulos.
Em quarto lugar, discipulado não é conveniência. Ou seja, eu tenho que mostrar para o meu discípulo a verdade. Eu tenho que orientar o meu discípulo a caminhar dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho que mostrar para o meu discípulo a verdade, a vida, o poder de Deus. Não adianta eu querer passar a mão na cabeça dele, fazendo com que o processo de discipulado passe por mimar o meu discípulo. Sempre olhando para o que interessa para ele, para o que agrada a ele, para o que ele gosta de fazer. Não, ele precisa ser confrontado com a verdade. Ele precisa ser confrontado com o Evangelho. Ele precisa entender a realidade de ser um filho de Deus. Paulo vai dizer, e aí eu acho especial, eu gostaria de compartilhar também esse texto com você, que ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A vocês, meus discípulos, entendam na minha vida o que Cristo tem feito, a maneira como eu tenho andado, e a partir daí, vivam uma vida reta, digna, honesta e justa. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aí estão algumas percepções erradas, errôneas sobre o discipulado. Espero que você tenha gostado. Já te convido a curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para ser avisado sempre que subirmos um vídeo novo. Você será um dos primeiros a receber a notificação de que temos novidade no canal. Muito obrigado, Deus te abençoe poderosamente. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Não esquece nunca, seja memorável.